nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 21, os versículos 28 a 32. Nós vamos ler essa parábola e vamos entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. O tema que nós vamos tratar hoje é o arrependimento que transforma o comportamento. Arrependimento que transforma o comportamento. Mateus 21, 28 a 32. Se a sua versão for diferente, no slide vai ter a versão que eu vou estar lendo aqui. E diz o seguinte: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Com ele no templo. E Jesus pergunta para eles: qual dos dois fez a vontade do meu Pai? E aí eles respondem a Jesus: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Senhor, esta é a tua palavra. Nós colocamos diante de ti, pedindo que o teu Espírito Santo nos guie, nos leve para este lugar de arrependimento. Que possamos ser transformados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para entendermos melhor essa parábola, é importante que a gente entenda o contexto dela. O que está acontecendo aqui? Por que Jesus está dizendo isso ali para os fariseus, para os chefes dos sacerdotes? O que está acontecendo aqui? E a gente entende que para que haja, essa mudança de comportamento, essa transformação no nosso comportamento, a gente precisa compreender de que maneira Jesus está aplicando essa parábola. E o que está acontecendo neste lugar? Esta parábola, havia ali uma tensão entre os judeus e Jesus. E por que essa tensão estava acontecendo? Isso acontece logo depois que Jesus ele entra no templo e ele expulsa os vendilhões, coloca todo mundo para fora que estava profanando o templo do Senhor. E ali, logo nessa tensão que está acontecendo, porque quando Jesus faz isso, 2 coisas acontecem. Primeiro, Jesus está colocando a autoridade daqueles chefes religiosos ali em xeque-mate. Porque quem é esse que chega aqui e manda no nosso pedaço? Ele está colocando a autoridade desses chefes ali em xeque-mate. E mais uma outra coisa, está atrapalhando o negócio deles também. Então Jesus chega e atrapalha os negócios ali daquele povo. E aí então, tudo ali então aqui, o que está em pauta foi essa ocasião da purificação do templo. Quando Jesus chega e faz essa ação. E aí então ali, essas autoridades religiosas questionam Jesus. Com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você vem e bota todo mundo para fora? Quem te deu essa autoridade? Aí Jesus, eu acho lindo que Jesus, ele lindamente, sabiamente ele responde, e assim é por toda a Bíblia. Quando Jesus ele abre a boca, ele é tão sábio, tão manso, Ensina em amor, a gente acabou de cantar isso. Ele tem uma doçura ao falar e uma autoridade ao mesmo tempo, que desloca qualquer um. Até para deslocar Jesus, ele é amoroso. Até para colocar as pessoas no lugar, Jesus é amoroso. E aí, sabiamente e lindamente, Jesus fala assim para eles: eu direi para vocês por que eu tenho autoridade para fazer isso, se vocês me responderem uma outra pergunta. Primeiro, o batismo de João Batista era do céu ou dos homens?
Aí, eles são pegos de surpresa com essa... Eles tinham uma resposta. Se eles fossem ser honestos, eles diriam que eram dos homens, porque eles não creram no batismo de João Batista. Mas aí, eles ali escorregadios, né, igual sabonete, o que eles fazem? Olha, se juntam ali e dizem, olha, se a gente disser que o batismo de João Batista era do céu, vão perguntar para a gente por que a gente não creu então. Mas se a gente disser que esse batismo era dos homens, a gente vai apanhar, porque essa galera aqui, elas têm João Batista como profeta. E aí então, eles olham para Jesus escorregadios da pergunta e dizem, não sabemos. Não sabe, porque aí não sabemos é neutro, né? Não sabemos ficar neutro, então eu não fico nem ruim com um, nem ruim com o outro. Diante dessa resposta, Jesus diz para eles, então também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Porque eles não responderam, combinado, né, gente? Jesus fez um combinado com eles, eles não responderam. Jesus também, então, não traz. E é a partir disso que entra essa parábola dos dois filhos. Deu para entender o que estava acontecendo aqui? A partir disso entra a parábola dos dois filhos. E é nela que a gente vai se atentar. É importante a gente entender o que estava acontecendo para a gente saber por que Jesus falou dessa maneira. E aí a gente vai ver então o primeiro filho. O primeiro filho, ele diz o quê? Sim, Senhor. Não, o primeiro filho não diz isso não. O primeiro filho diz, eu não quero. O primeiro filho, primeiramente ele dá uma negativa. Quando o seu pai diz para ele, vá trabalhar na minha vinha, esse primeiro filho, a primeira resposta dele, a resposta verbal é, não quero. Mas o que a Bíblia fala? Em seguida, ele se arrepende. Ele deve ter parado para pensar. Ele deve ter doído ter dado aquela resposta para o seu pai. Deve ter sido algo que custou-lhe algo. Porque ele se arrepende. E a parábola aqui não conta, né, não fala, mas eu imagino ele, né, saindo quietinho, indo para a vinha, nem indo falar com o pai, dizendo, pai, olha, eu disse que não ia, mas eu vou. Ele só vai e ele obedece. Por quê? O arrependimento trouxe essa mudança de comportamento desse primeiro filho. Esse primeiro filho, ele representa alguém nessa parábola. Representa os publicanos, as meretrizes que Jesus falou para os fariseus. Esses estão entrando no reino dos céus primeiro que vocês. Porque, sabendo quem eles são, tendo consciência do seu pecado, eles se arrependem e vão adiante e ouvem essa chamada ao arrependimento do Senhor. E aí, então, Jesus está deixando claro nessa parábola, nesse momento, que esse primeiro filho se trata daqueles que são pecadores. Lembra da outra parábola que Jesus contou a respeito do publicano e do fariseu? Aquele fariseu que dizia, Senhor, obrigada porque não sou como esse publicano. Obrigada porque eu não sou como ele, eu sou isso, eu sou aquilo, estou aqui, se achando de uma vaidade a respeito de quem ele era. E o publicano, enquanto isso, batendo no peito lá no canto e dizendo, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Esse era o primeiro filho. Aquele que se arrepende, sabia quem era, pobre pecador, miserável pecador, mas clama pela misericórdia, se arrepende, faz o caminho de volta e obedece. E vai em direção à vinha que o pai havia ordenado. Mas aí tem o segundo filho. Vamos ver ele um pouquinho? Vamos falar um pouquinho do segundo filho. A resposta verbal do segundo filho, da boca para fora, foi: sim, Senhor. Me parece até, né, politicamente correto. Consigo ouvir ele dizendo isso em tom bastante educado, num tom amigável. Sim, Senhor, eu vou. Olha só, o primeiro filho disse não, eu vou. Conta comigo, Senhor. Mas a resposta do coração dele e o comportamento dele foi qual? Ele não foi. Ele não obedeceu. Da boca para fora ele disse que iria, mas ele não foi. E aí de quem que Jesus está falando aqui? Justamente dos chefes religiosos, dos chefes dos sacerdotes,
daqueles que, se viravam e diziam: olha, não sou como esse publicano. Eu tenho intimidade com o Todo-Poderoso, com Deus, Criador dos céus e da terra. Sou descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Então, era justamente deles que Jesus estava falando, dos líderes religiosos. O segundo filho, ele retrata esses religiosos que professavam a lei mosaica, com tanto rigor, com tanto zelo. Mas eles não se dobravam em arrependimento. Quando se falava de arrependimento, não era com eles que estava sendo falado. Esse segundo filho trata daqueles que com um coração duro são religiosos e apontam o pecado do outro. Acham que estão numa posição superior e apontam o pecado do outro, mas não conseguem tirar a trava que está no seu próprio olho. O segundo filho é esse que da boca para fora fala bonito. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, eis-me aqui. Mas não envia-me a mim, não. Porque é só aqui, é só da boca para fora. Eu paro por aqui. Eles não viam necessidade de arrepender-se. Eles não sentiam a necessidade de arrepender-se. O arrependimento, queridos, para nós, aqui hoje que temos o Espírito Santo, eles não tinham. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles, porque Jesus ainda estava aqui. O arrependimento para nós que temos o Espírito Santo, ele é uma iluminação do Espírito sobre as nossas vidas. É uma iluminação do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem essa iluminação do Espírito Santo, não há como nós enxergarmos quem nós de fato somos. Não há como. Eu e você não temos capacidade de nos percebermos. Mas quando a gente entra debaixo da potente mão do Senhor e a luz do Espírito Santo ilumina as nossas cabeças, a gente consegue enxergar o pecado que há dentro de nós. Quanto mais próximo da luz, mais eu vou ver o quanto eu estou suja. E é assim que acontece conosco. A iluminação do Espírito Santo, ela traz sobre nós esse convencimento. O convencimento do pecado. Aquele que sempre está apontando o pecado do outro, não acha que tem do que se arrepender, não percebe em si mesmo o quanto tem sido mal, porque é isso que nós somos. Nós somos maus. E a bondade que há em nossas vidas é, sim, reflexo da bondade de Deus sobre nós. Não há em nós bondade alguma que possa ser extraída. Tudo que há de bom em nós vem do Senhor. Tudo que há de melhor em nós vem do Senhor. Não há nada em nós que possa ser aproveitado se não for pela misericórdia de Deus. Então há aqueles que apontam o pecado do outro, conseguem ser esses que são religiosos legalistas. Apontam o tempo todo o pecado dos outros, mas não olham para dentro de si mesmos. O quanto têm sido duros de coração, o quanto têm sido ruins, o quanto têm sido mentirosos, maledicentes. E aí, diante dessa situação, que não há um arrependimento, uma percepção de quem nós somos, não há a consciência de necessidade de arrependimento. Aí eu te pergunto, se você não tem tido essa necessidade de arrependimento, para que Jesus morreu na cruz por você? Para quê? Jesus morreu na cruz para aqueles que reconhecem que são pecadores. Jesus morreu na cruz para aqueles que batem no peito como aquele publicano e dizem: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, queridos. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor quer nos tirar da religiosidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor está nos chamando para quebrar de uma vez por todas com os laços da religiosidade. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena, uma vida que satisfaz ao coração do Pai.
Uma vida que tem movimento diante da presença do Senhor. A religiosidade, ela nos aprisiona, ela nos coloca dentro de uma caixinha, ela nos enfaixa. E ela faz com que nós sejamos esse segundo filho, que aponta o erro, que diz o que o outro está fazendo de errado, mas não olha para si, porque não há luz do Espírito Santo. Porque quando há a luz e a iluminação do Espírito Santo, nós enxergamos o nosso pecado. A necessidade de voltar, de mudar, de dar essa meia volta. Jesus, ele chega, eu acho muito irônico que Jesus, ele chega no segundo filho. Pergunta, porque os fariseus são o segundo filho. E ele chega no segundo filho e pergunta, qual dos dois filhos fez a vontade do Pai? E aí, os fariseus precisam responder, porque eles não tinham entendido que eles eram o segundo filho. E aí eles dizem, o primeiro. Talvez achando que era eles. Talvez eles estão tão cegos que eles acharam que se tratava deles, o primeiro filho. Jesus aí passa então a revelar que os segundos filhos eram eles. Eles eram o segundo filho. E Jesus faz com que eles mesmos confessem com a boca deles que o segundo filho, o primeiro filho havia feito a vontade do Pai. E Jesus então passa a revelar quem era o segundo filho. Tinha a ver com eles, pessoas ali rebuscadas, né? Que andavam ali sendo aclamados, porque a gente agora, para nós aqui, quando a gente fala fariseu, é xingamento, né? Se eu chama alguém de fariseu, é xingamento, mas naquela época não era, não. Naquela época era um título dos bons. Alguém que era fariseu naquela época era tido em alta classe. Hoje não, alguém chama de fariseu, aí já, né, é algo ruim. Porque agora a gente já sabe quem são os fariseus. A gente já tem a revelação de quem são os fariseus, mas eles não tinham. Jesus estava ali levando essa revelação para eles. Então, pessoas ali que externamente eram cumpridoras da lei, mas internamente o coração não se dobrava, não se deixava ser transformado. A gente pode pensar um pouquinho nessa pergunta do Pai para nós hoje. Qual foi a pergunta que o Pai fez para os dois filhos? Filho, vá trabalhar na minha vinha hoje? Jesus está falando com você hoje aqui. Filho, vá trabalhar na minha vinha hoje? Esse é um convite do Senhor para mim e para você hoje aqui. Hoje o filho somos eu e você. E quem somos? O primeiro ou o segundo filho? Quem você? Que resposta você dá ao Senhor? Sim, Senhor, eu vou e não vai? Qual a resposta que nós estamos dando para o Senhor? Porque quantas vezes já, quem é velho de igreja vai saber do que eu estou falando. Tem aí então os cultos, e aí quem vai trabalhar na África em missões? Aí vem todo mundo para frente. Vai para não sei aonde, os países, né, que são mais distantes, mais difíceis, e vem todo mundo para frente. São segundos filhos que estão dizendo sim, Senhor, e não vão. Mas só nesse contexto é que a gente diz sim, Senhor, e não vamos? Nós fazemos isso diariamente. Falamos sim, Senhor, e não vamos. A Bíblia, quando ela fala da vinha, quando fala sobre trabalhar na vinha, é sempre sobre fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui no mundo. O que Deus está fazendo no mundo? O que Deus está fazendo aqui na terra? Ele está salvando aqueles que se arrependem. É isso que o Senhor está fazendo. E Ele está nos convidando, quando Ele diz assim, filho, vá trabalhar na minha vinha hoje. Ele está convidando para que a gente faça parte daquilo que Ele está fazendo no mundo. Se você deseja fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, você precisa responder essa pergunta ao Senhor de todo o coração. Vestir a camisa da grande comissão, de verdade. O André falou aqui sobre missiologia. Nós precisamos ser missionários disfarçados da nossa profissão, onde quer que nós estejamos. O Senhor te colocou nos lugares onde você está com um propósito. Deus nos coloca em lugares porque nós somos aqueles que são portadores da boa notícia. E boa notícia a gente guarda, gente. A gente não guarda a boa notícia.
E para entrar para esse time que o Senhor está convocando, da vinha, você não precisa de QI, você não precisa de quem indica. Você não precisa. Você não precisa ter graduação em alguma especialização por aí. Você não precisa de pós-graduação. Você não precisa nem saber falar direito. Olha Moisés. Não precisa nem saber falar direito. Você não precisa de nenhuma indicação. Você não precisa de experiências anteriores. A única coisa que você precisa é de um coração quebrantado, de um coração que se arrepende, um coração que compreende quem é, alguém que se dobra diante da presença dele. É só isso que é o pré-requisito para trabalhar na vinha. Esse é o pré-requisito para que a gente entre para esse time. Gente, eu quero estar nele. Eu quero estar fazendo parte do que Deus está fazendo no mundo. Eu não quero ficar alheia. Eu quero, quando chegar diante dele, que ele diga: vinde, bendita de meu Pai, entra, fica à vontade, preparei uma mesa aqui para você, porque no céu vai ter comida. No céu vai ter comida, e eu já estou esperando. E a gente sabe do que precisa ser feito. E muitas vezes a gente diz: sim, Senhor, sim, Senhor. E não obedecemos. Deus, ele está com um megafone diante de nós, dizendo: arrependam-se, sejam transformados, venham fazer parte. E quantas vezes Deus, ele está nos chamando de várias formas. Gente, você sabe quando Deus está te apertando para que algo seja mudado. Deus, ele está nos chamando para mudança de hábitos. Deus nos chama para mudança de comportamento. Deus nos chama para mudança de vocabulário. Deus, ele nos chama para uma transformação até na forma da gente se vestir. Deus, ele nos chama. Ele faz isso. E aí, às vezes, a gente finge que não é com a gente. Mudança na forma como nós tratamos as pessoas. Mudança na forma de pensarmos, porque é aqui que tudo começa. Quando eu penso de uma maneira que não está alinhada com a palavra de Deus, eu vou me comportar de uma maneira que não está alinhada com a palavra de Deus. Nós somos tantas vezes, como a gente já falou aqui, aqueles que apontam, julgadores, caluniadores, cheios de justiça própria. Ninguém pode pisar no nosso pé, não. Pisou no meu calo, não é? Às vezes a gente é assim, não suporta nada. Crente que não suporta nada. E nós cheios dessa justiça própria, cheios de ego. E Deus está dizendo: arrependam-se. Arrependam-se. Aí a gente finge que não é com a gente. A gente pensa: deve ser com a pessoa que está aqui do meu lado. Não é para mim. Ou para aquele irmão que nem veio. Nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Não! O que o Senhor tem para tratar é com os que estão aqui. O Senhor não erra. Deus não erra. E Ele está dizendo: arrependam-se, mudem, sejam transformados, deixa que eu entre e ilumine tudo dentro de vocês. Traga luz para dentro desse quarto mais escuro do teu coração, que nem você quer acessar. Nem você quer acessar, onde você esconde até de você mesmo. Deixe que o Senhor coloque luz neste lugar. E traga a iluminação do Espírito Santo e o arrependimento para uma transformação. Gente, essa palavra não é para alisar nossa cabeça. E eu acho que nenhum dos dias será. Não é para alisar nossa cabeça. Não é para deixar a gente se sentindo confortável. Porque tem muita gente indo confortavelmente para o inferno. Indo de cadeira cativa. Indo de primeira classe para o tobogã do capeta. E é isso que está acontecendo, porque o Senhor está nos chamando para um tempo de posicionamento, de arrependimento. E a gente tem fingido que não é com a gente. Não é algo que vai ser confortável. Aparar estas dói pra caramba. Dói demais. Porque apara primeiro até em quem precisa preparar essa ministração. Eu vi a ministração do André na semana passada sobre preguiça. Ô, André, eu não estava aqui. Estava na live. E o Senhor falando com a gente sobre preguiça. O André no dia seguinte acordou até arrumando as coisas lá embaixo. Que tem um ano, gente, que não acontecia, gente.
Deus está transformando, e isso precisa começar da nossa casa. Precisa começar de dentro da nossa casa, precisa começar aqui dentro da nossa casa. Deus está nos moldando de diversas formas, e é o que eu estou dizendo. Não está sendo algo que é confortável, mas é melhor nós estarmos desconfortáveis, sendo moldados pelo Pai que nos ama, o Pai que sabe o que é melhor para nós, que já está no futuro, do que nós ficarmos aqui sendo alimentados no nosso ego, indo para o inferno confortavelmente. Não é para isso que o Senhor está nos chamando, não é para isso. Muitas vezes a gente vem para a igreja e a gente vem para passear até. Ou ouvir uma palavra, ou ouvir um louvor, que a gente gosta, se sente bem com esse louvor. Ter uma injeção de ânimo, um tempo legal com as pessoas. Tudo isso está errado? Não, está tudo bem. São coisas lícitas. Mas não pode parar por aí. A igreja também é lugar de ferro afiar ferro. A igreja também é lugar de propósito, de onde nós somos moldados para esse propósito. E é para isso que Deus nos coloca como corpo, porque senão a gente podia ficar em casa ouvindo louvores de bandas que já estão gravadas, ouvindo palavra no YouTube. Quando Deus nos traz para o corpo, é para que nós sejamos moldados. É para isso que o Senhor está nos chamando. É esse o lugar dos trabalhadores da vinha. Está na hora, gente, está na hora de verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Está na hora da gente parar de lamber ferida. Está na hora da gente parar de lamber nossas próprias feridas e gostar de ficar nesse lugar, de chamar atenção, porque Deus está nos chamando para ser curados, para curar. Só vamos curar quando formos curados. Nós precisamos se abrir para a cura, e a cura dói. A cura dói, porque a gente precisa se expor diante do Senhor. Mas se expor diante daquele que pode derramar o bálsamo de Gileade é o melhor lugar que nós podemos escolher ficar. É o melhor lugar que nós podemos. É um privilégio quando a gente entende esse chamado ao arrependimento. Quando a gente entende que se humilhar na presença do Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Terceiro e último ponto. O arrependimento, ele nos leva para um lugar de transformação. A gente falou então aqui quem era o primeiro filho, quem era o segundo filho. E agora nós vamos ver que o arrependimento, ele nos leva como o primeiro filho para um lugar de transformação. O primeiro filho, ele disse não. Quantas vezes nós também temos feito isso? É melhor dizer não com sinceridade do que dizer sim sabendo que você não vai fazer. É melhor, porque quando você é sincero diante de Deus, até na tua revolta, até no teu não para Ele, você está mais aberto à mudança do que aquele que fica se maquiando, colocando uma capa de super crente. Aquele que está mais aberto e diz, Senhor, eu não estou entendendo isso não. Senhor, isso aqui para mim está confuso. Deus quer que você seja assim, como um filho que seja honesto. E é por isso que o primeiro filho é aquele que fez a vontade de Deus, a vontade do Pai. Se a gente está sempre patinando, queridos, nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nos mesmos comportamentos, o tempo todo que Deus reprova, tem algo errado. Você pede perdão e volta a pecar. Você pede perdão e volta a pecar. Pede perdão e volta a pecar. Nos mesmos erros, gente, pelo menos muda de erro. Pelo menos muda de pecado. Nos mesmos erros, alguma coisa está errada. Quando a gente está ali, sempre caindo no mesmo lugar. Porque o verdadeiro arrependimento, ele não é só quando eu paro de pecar. É quando eu vou para muito longe desse lugar de pecado. Eu vou para outro lado, sabe? Olha que interessante. Zaqueu, por exemplo. Zaqueu, ele não só se arrependeu do que ele fazia. Ele se arrependeu, ele disse que ele daria metade dos bens aos pobres e ainda restituiria 4 vezes mais aqueles a quem ele tinha lesado. Isso é ir para muito longe do lugar só de dizer, vou parar de cobrar esses impostos absurdos do povo. Porque ele poderia ter só parado. Mas não, ele fez o caminho completamente reverso.
No grego, a palavra arrependimento é metanoia. Embora nesse texto que nós lemos aqui, é uma variação dela. Não é exatamente a metanoia. Mas é uma variação muito parecida que ainda traz uma conotação de um arrependimento com dor. Com dor. E metanoia, você sabe o que significa metanoia? A gente entende como mudança de mente, né? A gente ouve isso muito. Mudança de mente. Metanoia é essa mudança de mente. Mas sabe uma coisa interessante? Eu já ouvi dizer que no exército, o general, ele gritava essa ordem aos soldados. E ele dizia assim, metanoia. E quando ele dizia isso, os soldados davam meia volta. Aqui no Brasil, a gente tem um meia volta volver, não é? Quem serviu o exército aí? Só o André? Só o André? O Giovanni fez um meio exército. Foi o Exim, né? Foi meio exército. E então tem um meia volta volver. Os soldados estão indo numa direção e quando eles ouvem meia volta volver, eles param e voltam. E é uma volta de 180 graus do próprio corpo. Você dá as costas para o lugar para onde você estava indo. Você pega uma outra direção. Vocês conseguem entender o que isso significa? Quando você ouve metanoia, quando o Senhor diga arrependam-se, não é só para que você pare o que você está fazendo. É uma volta de 180 graus, da onde não é 360 não, viu gente? Senão você volta para o mesmo lugar. É 180 graus da onde você estava e voltar para uma direção completamente contrária. Não é só parar de pecar. Sai do lugar onde está te fazendo pecar. Sai desse lugar. Para de flertar com o pecado. Quantas pessoas têm flertado com o pecado, têm ficado bem na beirinha e cai, vai cair. Temos que nos virar completamente de costa para o pecado. E arrependimento, de verdade, é quando os mandamentos de Deus para nós, eles não são mais vistos como ordem que nos incomodam. Coisas difíceis demais de serem cumpridas. Sabe por quê? Não estou dizendo aí que é mamão com açúcar, não. Mas quando nós entendemos e vemos Deus como Pai, quando nós entendemos paternidade espiritual, quando temos Deus como Pai e entendemos que esse Pai é um Pai amoroso, que não só nos dá ordens, porque Ele é mandão, mas um Pai amoroso que cuida, entendemos então esses mandamentos como algo que é por amor a mim. E o arrependimento verdadeiro, ele não é mais algo que custa nesse sentido, mas incomoda aqueles que têm dificuldade com o ego. Porque o arrependimento vai destronar o ego. A primeira coisa que ele tira do centro e do trono é o ego. Então, aqueles que são orgulhosos terão dificuldades com o arrependimento, porque ele te coloca num lugar de exposição diante do Senhor. Tem um povo na África, os Bauli, e eles usam a expressão arrependimento de uma maneira muito interessante. Quando eles vão falar sobre algo do qual eles se arrependem, algo que eles fizeram e que eles se arrependem, esse povo usa uma expressão muito forte. Eles dizem assim: dói tanto que eu não aguento mais. Dói tanto que eu não posso mais suportar. Será que nós temos nos arrependido dessa forma? A ponto de doer no nosso coração que a gente não pode mais suportar? Um arrependimento genuíno faz com que o seu comportamento seja mudado. Não há como ficar escorregando nas mesmas coisas o tempo todo. O nome disso é falta de vergonha na nossa cara. Porque é isso, falta. Um testemunho que uma vez muito me impactou, de uma pessoa que estava em um pecado sexual. Estava vivendo esse pecado sexual já há muitos anos. E essa pessoa, ela chegou e contou a respeito de como ela havia se colocado diante de Deus. Aquilo era difícil para essa pessoa parar, mas ela se colocou diante de Deus de uma maneira tão intensa,
que me impactou a forma como ela trouxe essa informação. E ela disse o seguinte: eu falei para Deus, Senhor, é difícil parar com isso. Eu já tentei de todas as formas e eu não consigo. Eu não quero mais cair. Dói tanto que eu não aguento mais. Dói tanto que eu não mais posso suportar, porque isso está me afastando da tua presença. Senhor, o Senhor me conhece. Se eu for cair de novo, me leva antes. Me leva antes. E esse testemunho me impactou. Me impactou. Porque é muito corajoso você propor isso ao Senhor. Porque Ele pode aceitar. Ele pode aceitar a sua proposta. Mas viver longe dEle é pior do que morrer. Dói tanto que eu não aguento mais. É isso que a gente precisa colocar diante do Senhor. Seja qual for a área que o Senhor está dizendo hoje para você, arrependa-se. Arrependa-se. Aquilo que o Senhor está pedindo para você, para que você coloque diante dEle. Diga, Senhor, dói tanto que eu não aguento mais, eu não quero mais, eu quero sair deste lugar. Quantas vezes, queridos, a gente tem dito, sim, Senhor, eu vou orar mais. E a gente não ora. Sim, Senhor, nós somos como segundo filho, eu vou ler mais a Bíblia. Eu vou me aprofundar. Chega de ser raso. Porque a gente tem anos de igreja e é raso naquilo que é a nossa fé. Queridos, um muçulmano com 5 anos, ele já sabe o Alcorão. E nós estamos aqui há anos na igreja e a gente troca os Salmos 23 pelo Salmos 31, 91, a gente nunca sabe qual é qual. E a gente acaba, isso decorar também, gente, não estou dizendo só sobre decorar, eu estou falando sobre isso ser algo que está dentro do nosso coração, precisa estar enraizado, precisa transbordar de nós, não é só sobre decorar até o diabo sabe também, ele já decorou a Bíblia. Quantas vezes a gente diz para o Senhor, Senhor, eu vou trabalhar na tua vinha, eu vou entregar os dons e os talentos que o Senhor me deu. Na segunda-feira, com todas as ocupações que a gente tem, a gente já esquece o que a gente disse para o Senhor. Acabou ali o que a gente falou. A gente diz, Senhor, eu vou me organizar para ser dizimista na tua casa. E você nunca vai se organizar, sabe por quê? Porque quando você primeiro quer se organizar para fazer algo que é primícia, você troca um princípio. E você trocando um princípio, você já não tem a bênção do Senhor. Essa organização nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Primeiro as coisas que são primeiras. Primeiro as coisas que são primeiras. Se você deseja viver os princípios do reino, você também precisa viver andando conforme os princípios do reino. A gente diz sim, Senhor, sim, Senhor. E nós somos o segundo filho quando a gente age assim. E não importa, gente, o quanto a gente seja religioso, frequente os cultos, saiba a Bíblia de capa a capa, saiba todos os ritos, nasceu em berço evangélico, que bom para o berço que já era evangélico, porque a gente parece que ainda não. A gente, não importa o quanto a gente seja dedicado às coisas e práticas religiosas. Se isso nos deixa orgulhoso, se a gente está fazendo isso por performance, nós somos o segundo filho. Somos o segundo filho. Os publicanos, as meretrizes, os assassinos cruéis, os ladrões, os políticos corruptos, que dão até asco quando a gente fala o nome deles. Se eles se arrependerem, se eles tiverem iluminação do Espírito Santo, e se arrependerem e ouvirem o grito, metanoia, meia volta, e se arrependerem, tomam o lugar no reino dos céus primeiro do que nós que estamos sentados aqui nessa cadeira, domingo após domingo. Nós conversamos sobre isso no grupo de convívio, sobre a bondade de Deus, que ela é tão grande que às vezes nós não entendemos. E a gente estava falando sobre algumas pessoas
Lembram-se do Guilherme de Pádua, que assassinou cruelmente aquela atriz, Daniela Pérez. E um dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela dizendo que, por causa do fato dele ter se tornado pastor, o fato dele ter se convertido, quem sou eu ou você para dizer alguma coisa a respeito disso? Nós não temos como questionar esse arrependimento, porque eu e você não temos capacidade nenhuma para fazer isso. E eu conversava com essa pessoa e dizia para ela, você sabe que se realmente esse arrependimento dele é genuíno, hoje ele está com o Senhor, quando ele morreu. Falei, hoje ele está com o Senhor. E se a mãe da Daniela Pérez não consegue perdoá-lo, não consegue viver uma vida de arrependimento, ou a própria Daniela Pérez que morreu, nós não sabemos em que condição, existe sim a probabilidade de Guilherme de Pádua estar no céu e Daniela Pérez no inferno. É terrível para nós, não é? Quando a gente pensa nisso. É terrível, sabe por quê? Porque nós julgamos conforme a nossa justiça. E Deus, Ele olha segundo o nosso coração. O arrependimento, aquele que se arrepende. Não existe pecado. Tem uma confissão, eu acho que é de Westminster, não sei se fala assim. E eles têm uma confissão que fala que não existe pecado tão pequeno que não precise ser condenado, e nem pecado tão grande, capaz de nos condenar quando há um arrependimento verdadeiro. Não existe. Não existe. Quando há o arrependimento, nós somos limpos. Deus deseja que nós sejamos como o primeiro filho. Deus está nos convidando a ser como esse primeiro filho. E essa parábola, na verdade, não é sobre qual filho é melhor. Qual filho é melhor, o primeiro ou o segundo? Nenhum deles, os dois são maus. Mas essa parábola é sobre aquele que tem frutos dignos de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. João Batista já pregava sobre isso. Produzam frutos de arrependimento. Produzam frutos dignos de arrependimento. E então o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje é: produzam frutos dignos de arrependimento. Deem meia volta, virem-se, deem 180 graus de volta, vá para longe do pecado. Não mais fique flertando neste lugar de pecado. A metanoia é o grito do general para nós aqui hoje, nessa manhã. É o grito nesse primeiro domingo em que nós vamos tratar sobre arrependimento. Ele já está nos chamando para começarmos essa semana, no domingo, com mudança de comportamento, de pensamento, de mente. Façam isso diante do Senhor. Ouçam, arrependam-se. Gente, não há mais tempo para nós vivermos da mesma maneira. Não há mais tempo. Não tem mais lugar. Quem está vivendo da mesma forma e não há uma modificação, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, porque o que o Senhor tem para fazer é algo tremendo. E hoje Ele grita nos nossos ouvidos, num megafone: arrependam-se, mudem a direção da rota de vocês, mudem o comportamento, em nome de Jesus. Dá para falar um amém? Glória a Deus, então. Vamos nos colocar em pé?